Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast, Primeira Impressão, aquela que fica, né? Então não pode ser ou deixar de ser primeira impressão. E hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, nesse debate incrível com uma convidada maravilhosa, porque tem tudo a ver com negociação. Técnicas de negociação, a arte da negociação. E para você negociar, para você influenciar, você tem que ter o quê? Posicionamento para causar impacto numa primeira boa impressão. Boa tarde, público que está nos assistindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que vai ser muito bom esse debate, essa conversa aquecida e calorosa, porque, afinal de contas, todo mundo negocia o dia todo, Isso certo? aí, né? É isso aí. Todos os dias a gente está negociando com várias pessoas, né? Então, se a gente se der conta de quantas negociações a gente fez por dia, acho que não são muitas, né? Sim. Então, A começar pelo café da manhã, né? exatamente. Começar e acordar, o que a gente vai tomar, como é que a gente vai fazer o café da manhã, o que a gente vai comer. Já é uma negociação, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá? Eu tô aprendendo aqui também. Eu vou anotar aqui, ó, depois eu compartilho com o Eu pessoal. quero primeiro dar boas-vindas ao nosso novo patrocinador. Isso aí, olha né? só, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá filmando aqui? Peraí, ó. Eu já falei pra ele aqui, ó. Se quem patrocinar for de chapéu, eu vou estar de chapéu aqui, viu? Mas agora eu tô de viu óculos. só? Ótica Splendere aí com a gente, tá uma ótica de Campo Bom, atende online também, vai ter, né, os links aí. Não é sobre óculos, tá, pessoal? É sobre a primeira impressão ao utilizar o seu óculos, tá? Uhum. Eles vão estar com a gente aí também no próximo episódio, porque eu vejo assim, até mesmo marketing, né? Eu que trabalho com marketing, às vezes o pessoal quer fazer uma foto de mentor, ele pergunta, preciso colocar óculos? Parece que tem uma estigma, né, de o óculos te dá o posicionamento, então a gente vai falar. Mas dá? Dá, mas Dá, Pode sim, dar, né? exatamente. Só que às vezes é pro lado errado, né? Será que influencia a escolha do óculos para boa negociação, Sandra? Olha, assim, a questão de a gente se sentir bem como a gente está, né? Então, escolher um bom óculos faz com que a gente se sinta bem e a gente também tenha esse conforto na hora de negociar, porque como você está, o teu visual, isso tudo tem que ser, é muito importante na hora da posição, do posicionamento. Então, eu agora, um ano atrás, comecei a usar óculos para perto e eu estou naquela fase, experimenta um, experimenta Sim. outro. Eu não utilizo o tempo inteiro, só para ler para perto. Mas é incrível, assim, eu coloco um óculos, eu vejo, mas será que eu vou me sentir à vontade, né, com esse óculos para falar, enfim, para dar aula? Então, é um acessório importante. Perfeito. É um Sabe que acessório. a minha necessidade foi, na verdade, de dar aula até de noite. Como eu tenho mentorias que vão até 9 da noite, eu tava acabando 9 horas ali com dor nos olhos. Isso pode ser, né, aquilo que me falaram, fica 12 horas no celular, né? Tudo indica que eu não tenho mais 20 anos, né? Mas então... E aí chegamos aí. Mas a grande dica a Sandra já deixou, Já né, Rodrigo? gostei. Olha aí, ó. Segurança, conforto, posicionamento. Então, inclusive, o pessoal de RH diz que quando você vai fazer uma entrevista, por favor, coloque algo que você se sinta confortável, né? Então, a questão do conforto que traz a segurança já é o primeiro passo para não errar numa negociação. A primeira impressão a primeira impressão é tudo, né, numa negociação. Porque aí tem que saber ouvir, tem que ser bom ouvinte, né? Tem que passar confiança. O teu aperto de mão já diz alguma coisa, né? Então, aí, já entrando para essa área de comportamento da psicologia, que também tem a ver, né? A gente, às vezes, tem que ser um pouquinho psicólogo para entender as pessoas, o comportamento das pessoas, o que elas estão querendo, as necessidades delas, né? Então, não é simplesmente sair negociando, né? Sem conhecer a pessoa, sem, né, se colocar no lugar do outro, sem saber ouvir. Então, é um contexto muito maior do que a gente pensa. Por isso que, às vezes, a gente tem umas negociações não sucedidas. Porque e aí não sabe por quê. Já na entrada ali, já dá um diferencial, né? Olha só, o aperto de mão já faz a diferença. Sabe que eu tava pensando aqui no que ela falou e deixa eu te perguntar, posso abrir as perguntas? Claro, vai, aqui? Fica à vontade. Na verdade, você falou algo muito legal, tá? Que é sobre estar confortável. Não sei se você tem um método, né? Você nos ajuda aí. A negociação em si, o quanto representa o como eu estou me sentindo e o quanto representa o como o outro está me percebendo. Porque eu vejo assim, talvez eu me sinto bem de óculos, por isso que eu vim de óculos. Mas talvez você não gostou de mim de óculos. Como é que é isso, uma negociação? Existe um combinado? Como é que você trabalha isso? Rodrigo, não tem uma receita de bolo,
né? Eu não posso te dizer assim, vai do óculos tal, da cor tal, que as suas negociações vão ficar melhores. Aquelas Infelizmente, não regrinhas de tem internet, essa né? receita de bolo. Mas se conhecer, né? E passar uma boa impressão para o cliente, isso é básico, né? Visualmente falando, o corpo fala. Então, assim, não é só a linguagem, não é só aquilo que tu estás falando verbalmente, mas como está se posicionando, como está recebendo aquele cliente. Então, são coisinhas, são pequenos detalhes. Eu sempre digo que as pessoas, elas pecam pelos pequenos detalhes, né? Porque, assim, estudar estratégia, táticas, isso aí tem nos livros. Mas aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. Muitas vezes se peca pelo detalhe. E aí não se sabe, mas como eu perdi essa negociação? Eu não entendo, eu fiz tudo corretamente, né? Eu fiz aquele curso, estava perfeito. Por quê? Talvez um aperto de mão, que não foi tão confiante, já passou uma insegurança ali. Talvez o teu posicionamento não passou uma confiança. Então, assim, tem que estar preparado em termos de conhecimento, tem que. O principal, informação. Mas isso eu já digo que é o básico de todo negociador, é estar preparado, é ter as suas informações na mão, né? Para que se o cliente for perguntar, saber responder. Por outro lado, se preparar antes. Eu vou atender alguém, mas eu não conheço, não sei nem quem é essa pessoa. Tem tantas ferramentas hoje, tu podes conhecer o programa, as pessoas, a empresa, né? Tem tantas formas onde você pode conhecer. Então, por que não pesquisar, né? Sobre o ramo, sobre o negócio, até nos concorrentes. Não tem aquela forma do cliente oculto, né? Que é uma técnica de marketing que se faz, até se fazer de cliente. Por que não? Eu sou uma cliente, eu quero saber como é que, né? Como é que a empresa está fazendo e tal, e o benchmark, copiar aquilo que dá certo. Não é feio, né? É muito difícil uma pessoa hoje ser inovadora, né? Fora a 3M, que é a empresa mais inovadora do mundo, uma das mais, que já produziu mais de 25 mil itens de produto, que ela tem mais, né, capacidade para fazer um produto inovador, que ninguém lançou no mercado. Sim, mas, sem no mais, referência, né? é uma cópia daquilo que está dando certo, enfim, arrumando, ajeitando. Não é feio a técnica de copiar o que dá certo. Mas falando em negociação, porque eu também sou da área do marketing, né? Eu adoro. Isso, eu já ia reforçar esse Me ponto. apresentando, então, né? A minha Exatamente. formação é em administração e o meu mestrado é em marketing. Há 15 anos que eu atuo como professora universitária e como consultora nessa área de negociação, que é uma paixão para mim. Assim, começou com algo assim, tipo, né? Ai, que coisa boa, vamos negociar um carro na família, vamos negociar com o esposo. Eu sou casada há 26 anos, né? Tenho um casal de gêmeos que tem 15 anos. Então, a própria vida já te ensina a negociar. Olha que não é fácil negociar com advogado. Né? O meu marido é advogado e dos bons ainda, então é uma negociação muito, muito forte que eu faço com ele. E com os filhos adolescentes, a gente está aprendendo a negociar, Sim. porque também é uma outra negociação muito legal, bem forte. E aí eu atuo nessa área de negociação em cursos, né, workshops e cursos, já faz 15 anos também. E, assim, o que eu vejo nas turmas é assim, a mesma pergunta. Tá, tudo bem, mas o que eu vou aprender nesse curso? O que eu vou aprender? Eu vou sair daqui e amanhã eu vou negociar com o meu cliente e eu vou conseguir, eu vou ter resultado? Não. Vou conseguir dobrar? Não, infelizmente eu já começo o curso dizendo que não. Tem essa expectativa, né? O marketing diz, não gere tanta expectativa além daquilo que tu pode oferecer. Então, tu está gerando, exatamente, gera uma expectativa enorme e aí não entrega. Então, eu digo que no curso não vai ter essa receita de bolo. Não vai dizer assim, faz isso, 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 e aí tua negociação vai estar, né, vai ter 100%. O que se faz? Se aprende que tem planejamento, tem técnica, tem estratégia, tem até testes, né? A gente tem uma parte do curso que é prática, que a gente aplica testes para descobrir cada estilo. Aí eles brincam comigo, tá, professora, então esse material é meu, essa apostila é minha, eu chego lá no meu cliente, eu aplico o teste, esse aqui, descubro que o estilo dele é mais objetivo e tal, e aí eu começo a trabalhar com ele esse estilo objetivo. Ele é mais visionário, ele é catalisador? Não, né?
Tu vai Não chegar dá lá pra no te fazer um cliente... teste. Deixa eu fazer Só um pouquinho. questionário antes de conversar Rodrigo, contigo. deixa eu aplicar para ti o questionário para eu descobrir o que tu és, né, como cliente. Se tu quer receber as informações assim objetivamente, ou tu negocia, né, leva um tempo, né, para negociar, não quer agora decidir. Enfim, como é que eu vou lidar contigo? Vou te pressionar ou vou te apresentar o produto ou serviço de uma forma objetiva? Como é que é o Rodrigo? Como é que é a Aline? Conhecendo o cliente, ouvindo mais, né, do que falar. Então, assim, pergunte para o cliente o que ele quer, quais são as necessidades, mas por que quer esse serviço? Será que eu vou conseguir atender? Será que é o que, né, o que está buscando aquilo que eu tenho para te entregar? Eu não vou mentir, não vou emitir, eu tenho isso, esse é o meu serviço, esse é o meu produto, enfim. Vamos ver se o cliente é exatamente aquilo que ele quer. E é interessante que Pronto. isso me parece ser um músculo, uma habilidade que você vai desenvolvendo à medida que você olha para isso e começa a entender, olha, essa pessoa fala muito, essa pessoa é mais quietinha. Uhum. E se tratando de estilos também, quando tu citaste estilos, logo eu pensei no posicionamento mesmo, no que tu linkei com o que tu falaste no começo. Deixa eu medir aqui meu aperto de mão, deixa eu medir como é que eu me visto. Exatamente. Mas aí, olha só, aí a gente falou assim, temos que estar confortáveis. Mas aí, bato o olho no cliente e já vejo o estilo dele que é bem diferente de mim. Vamos supor um cenário hipotético, né? Bem diferente de mim. Eu devo trocar de roupa? Eu devo... Não. Como é que é? Infelizmente não, tu vai ser a Aline, não tem como ficar trocando de roupa toda hora, senão conforme o cliente, que a gente já tem um armário, né? Agora você vê esse cliente. Vou me adaptar a ti, né? Não, é assim, Aline, é uma pergunta super joia, super legal essa que tu fizeste, porque assim, daqui a pouco tu tem o teu estilo, tu tem o teu perfil, não vai mudar por causa do cliente, até porque fica algo assim, como é que eu vou te dizer, meio artificial. Não vai ser manter, tu. Né? Só que assim, se passa confiança, o que ele quer, o cliente ali? Ele não quer receber uma pessoa igual a ele quer receber um produto, se ele foi ali, ele quer receber o produto e serviço que ele vai utilizar. Então, assim, apresentando o produto e o serviço da forma que o cliente quer, da maneira como ele necessita, né, esclarecendo as dúvidas dele, e até pode, sim, fazer uma brincadeira ou outra, se ficar adequado, né? Porque tem pessoas que gostam de brincadeira, outras que não gostam. Então, assim, tem pessoas que gostam de aproximação. Ai, abraça, beija, que bom. Tem outras pessoas que não. Gostam de botar uma barreira. Exatamente. É questão cultural, né? Eu conheço vários clientes, assim, eu já sei, né? Que a gente, né, pode sentar, fica, né, à vontade, não precisa, assim... Porque no Oriente, lá na China principalmente, né? Não sei se vocês sabem, quando vai se negociar lá, até tenho vários alunos foram morar lá. Enfim, é um país que está, né, sobressaindo no nível mundial. E aí eles não decidem nada na hora. Não adianta pressionar. Então, assim, a maneira como as pessoas sentam também. Tem que sentar assim, de frente, de lado, não sei o que mais. O Japão ainda é mais criterioso no assunto. A roupa, a cor que tem que vestir, se usar preto ou branco, enfim, o branco significa morte. Não pode todo de branco, porque senão já tem aquela coisa ruim. O preto não sei o que significa. Aqui no Brasil a gente não tem essa questão cultural, né? Mas se vai negociar lá, por que não pesquisar? Para não chegar, né, daqui a pouco aquelas coincidências, né, horríveis. Não, tá chegando com uma roupa que a pessoa... Daí já perdeu a negociação. Está sentando de uma forma que não é para sentar. Então, pergunta, planeja antes, né? A própria empresa ela tem algumas questões assim de missão, de valores dela própria, né? Para formar a cultura organizacional. Exato, é um planejamento que tem que se fazer. Então, assim, parece pequenos detalhes, como eu disse, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E vai somando, né? Eu não estudei, eu não consegui ler o cliente, eu estava nervoso, eu cheguei atrasado, quando vi eu tô com 7 itens contra, né? E por mais que eu tenha a minha personalidade, que eu confio, se eu chego num cenário onde eu sou um peixe fora d'água, é difícil fazer um milagre ali, né? Porque abala a autoconfiança. E a autoconfiança, me parece, que para uma negociação é tudo. Tudo. Eu acho que, assim, o perfil, né, de um bom negociador é ser autoconfiante. Se não gosta daquilo que está fazendo, procura outra coisa. Né? Mas tem que gostar, tem que ser autoconfiante, tem que acreditar no produto ou serviço. Daqui a pouco, assim, eu vou vender algo, mas eu não uso, porque eu não acho bom. A marca outra lá é bem melhor, mas como eu tenho que ganhar meu dinheiro, né? Eu tenho que vender, então eu vou vender. Eu confio no meu tadinho desse, coitado.
porque nunca vai ter sucesso nas negociações. Então, assim, eu fui descobrir isso, né, depois de um tempo. Porque logo que sai do mercado do trabalho, trabalha assim, manda o currículo para tudo que é empresa, porque eu estou precisando trabalhar, recém me formei, o que vier para mim, vem bem. Não é bem assim, né? Graças a Deus que o mercado hoje está diferente, porque eu já me formei há, né, 30 anos atrás, enfim, mas naquela época era assim. A gente queria ser empreendedora, a gente queria, não importa, não, estuda qual é o teu perfil. Gosta de vender o quê? Gosta de trabalhar com o quê? Né? Gosta de dar aula, gosta de... Todo mundo tem as suas preferências, e aí, de acordo com as tuas, o teu perfil, tu vai escolher exatamente aquilo que queres e vai negociar de forma correta. Eu chego a brilhar os olhos quando eu falo de negociação, porque eu adoro. A gente ficaria aqui horas falando, porque começou há muitos anos essa vontade, né, de ensinar as pessoas, enfim, de passar isso adiante, porque eu já experienciei várias negociações, né? Eu até nem vou aqui Eu ia perguntar, colocar, na verdade, né? se tinha alguma curiosa, assim, para dividir com a gente de negociação que você participou que nunca imaginou que participaria. Talvez, não sei se comprando alguma coisa, algo que parecia que ia perder e ganhou, alguma coisa Olha, legal. várias, né? Mas assim, eu vou falar numa questão pessoal, não vou citar nomes, empresa, nada, porque acho que, né, fica não melhor. precisa. Mas assim, estava se negociando um imóvel, né? O cliente não queria de jeito nenhum, porque ele tinha comprado um imóvel recentemente, ele não queria trocar de imóvel. E aí entrou nessa negociação, essa oportunidade, e o próprio profissional da área de imóveis chegou uma hora, ele saiu de cena e disse, não, vou deixar para ti, porque assim, ó, o que tu, né, as informações e tudo que tu está passando desse cliente é tudo que se quer ouvir. Então, assim, eu digo, não, né? Eu sou só, não tem referência nenhuma. Não, parabéns. Aí eu recebi os parabéns, até hoje, ele me diz, meu Deus do céu, olha, eu te agradeço. Hoje ele manda, assim, mensagem de agradecimento, sabe? Gratidão e tal, porque eu nunca imaginei que eu fosse fechar aquele negócio, o melhor negócio e tal, e era impossível. Era impossível porque não era, assim, foi criada uma necessidade em cima de algo, né? Que eu posso achar que é necessário, mas a pessoa não acha. Então, assim, como tu vai dizer? E depois foi bom, deu certo e a pessoa gostou. No final das contas, o resultado foi bom. Então, assim, por quê? É simplesmente porque conhece a pessoa. Tu estudou a pessoa, tu estudou Estudei a pessoa, sei dores. como é que é, sei o que vai, né? O que ela vai gostar, o que não vai. Então, não é de uma hora para outra. Infelizmente, não é na primeira vez que tu vai atender o cliente que tu vai conhecer ele. Então, é um desafio negociar pela primeira vez. Legal. E isso tem a ver com o fato de o mercado estar se moldando em nichos. Eu vejo, por exemplo, no marketing, os clientes das empresas, elas, primeira pergunta que não quer calar, devo nichar o meu produto, ou seja, vender, fatiar para poder dialogar de uma forma mais assertiva com o meu público? De certa forma, faz com que a pessoa se especialize cada vez mais nas dores e em conhecer aquele público específico. Claro que aí tu corta e deixa um leque de oportunidades para trás, mas de repente facilita a questão do conhecimento em lidar, em dialogar, em negociar com um determinado público específico sobre as dores dele, né? Tem a ver? É assim, ó, falando sobre isso, a gente pode colocar a questão da empatia. Né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, não precisa estudar especificamente, segmentar, né, um comportamento. Ninguém tem condições assim, tipo, eu vou conhecer profundamente a pessoa, daí é a psicologia que tem que fazer terapia e tal. Fazer uma terapia para entender o cliente. Não. Mas, assim, tem algumas formas de reconhecer essas características da pessoa e trabalhar com isso. Tratar cada um do jeito que gostaria de ser tratado. Né? Tem aquele ditado que diz assim, ó, trate o seu cliente do jeito que você gostaria de ser tratado. Eu sempre falo isso, que eu discordo um pouco, né, em parte disso. Trate o seu cliente como ele gostaria de ser tratado, porque você gosta de um jeito, né? E ele pode ser que goste de outro. Então, na negociação, isso é válido, né? Se coloca no lugar do outro, tem empatia. Ele está adquirindo aquilo para quê? Né? O que será que eu iria fazer
né, no lugar dele. O que eu gostaria de pagar, como eu gostaria de fazer. Talvez não seja igual a mim, mas pelo menos perguntar, né? Não sair oferecendo já pensando só em ti. Aquela coisa assim que a gata primeira, segunda, terceira e não deixa o cliente falar, daí não tem interesse. Porque falou muito, não falou nada, né? Então, assim, a primeira coisa é ser bom ouvinte. Não conhece o cliente, estratégia. Dica aí, número 1. Escuta. Não tem aquela ansiedade. Calma, né? Não se mostra que tem que fazer o negócio, tem que fechar. Não é assim, né? Não é assim. Então, assim, escuta, ser bom ouvinte, tem um perfil de autoestima boa, trabalhar com aquilo que gosta de trabalhar, porque aí fica bem natural, né? A negociação. Então, enfim, negociar não é algo fácil. A gente negocia várias coisas, mas vai negociar um bem, algo que tem um valor maior, a gente sabe grandes negociações, né? Tem N casos, assim, de como as pessoas desenvolveram as grandes negociações, aí tem as estratégias, né? As táticas, enfim, tem que ser assertivo demais, né? Para não errar. Mas, assim, aprenda devagar, aprenda nas pequenas coisas, conquiste as pequenas negociações na tua vida, né? Se conseguir negociar com a tua família, o teu chefe, o teu colega de trabalho, ok, já, né? Assim, num círculo de amigos, tá? Tem um círculo de amigos, são 10 pessoas ou 15. Vai se negociar o que ali? 15 pessoas, não são poucas pessoas, são 15. Não é com uma pessoa. Experiencia aquilo ali, coloca a tua opinião. Treina, as pessoas né? ficam com medo, sabe, de colocar a opinião, aceitar. Eu acredito que isso é bom, vamos negociar. Ah, tá, o outro acredita que não é bom, então por que não é bom? O que a gente pode mudar? Tem que ser flexível, aceitar, ser proativo, se posicionar. Parece que entra muito a questão da comunicação não violenta também. Porque tu falaste em grupo de 15, família, eu me lembrei uma oportunidade. Eu lembrei uma oportunidade em que estávamos negociando uma viagem entre família e no fim não saiu a viagem. Não saiu a viagem. Perderam a negociação. De repente faltou alguém ali que se posicionasse, Mas sabe né? que essa questão que tu falou de negociação é bem interessante, porque, por exemplo, sei lá, eu tenho uma água para negociar aqui. Ela quer matar a sede, eu quero ganhar o dinheiro. Os dois têm o mesmo objetivo. Só que quando é a viagem, o objetivo é a viagem, mas cada um quer ir para um lugar. Exatamente. Então é muito interessante isso, né? Para a empresa, eu costumo dizer isso, gente, é treino. Talvez a pessoa, por exemplo, você contou que tem 2 filhos. Você passa negociando, às vezes, 10 horas por dia. Não, você vai ir, você não vai, eu vou ir. Aí chega no trabalho, você já está treinado, você já conseguiu ler a pessoa ali em 5 segundos. Só que a pessoa não treina em casa, ela acha que ela vai chegar numa negociação de milhões e vai conseguir dar certo. Só que em casa ela não dá opinião, ela não argumenta, mas na negociação ela tira do bolso ali. Onde você quer comer? Não sei. Qualquer Escolhe lugar por mim, serve. escolhe por mim. Aí depois, né? É bem isso. Então, assim, ó, é mais cômodo, né? Ficar naquela zona de conforto, não Deixa que o outro colocar decida por mim. para não dar briga às vezes e tal. Não é assim. Porque aí o que acontece? A outra pessoa vai fazer sempre o que ela quer, sempre o que ela quer, sempre o que ela quer, vai perder total a tua argumentação, tu tá aceitando sempre, então isso vai ficar cômodo. Então eu vou sempre me posicionar, o outro lado vai sempre se posicionar, porque o Rodrigo aceita, então eu vou, né? É eu que vai ser sempre como eu quero. E o dia que mudar causa uma briga, né? Mas sempre foi assim. Exatamente. Mas como é que agora? Como é que agora, né? Nunca se posicionou agora, mas que Tá mas o que é isso? Não é eu que tenho que decidir. Mas é interessante essa conversa, porque com a negociação com o cliente também é assim. Às vezes a gente quer agradar o cliente e o cliente, eu gosto de amarelo. Aí tu... mas amarelo não vai funcionar para essa campanha. Eu tô puxando pro marketing, que todo mundo é marqueteiro, né? Ok, então, não vou nem discutir, porque senão não vou agradar, já sei que eu não vou agradar. Só que, de repente, o que o cliente precisa é justamente de um consultor, de uma orientação. Exatamente, de um posicionamento. De um posicionamento. Né? Ele foi lá por quê? Porque ele tá, às vezes, em dúvida qual que é o melhor para ele. Uhum. Isso no marketing digital, a gente vê direto. As pessoas estão vivendo o marketing digital hoje, depois da pandemia, é tudo digital. Tem que se adaptar, não adianta, não tem jeito. Graças a Deus, por um lado, a pandemia foi bom, porque a gente vê que maravilhas, quantas coisas boas no marketing digital a gente tem, só que as pessoas não conhecem, não têm informação.
Daqui a pouco colocares para ela assim, olha, pode fazer isso, 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 que maravilha, mas era isso que eu esperava, era isso que eu precisava, então tá, fechou. Se é Por que isso não me que disse antes? só que não, daí assim, a pessoa não conhece. Você acha muito bem, Aline, essa tua colocação. No mundo que a gente está vivendo, é muita informação e as pessoas não têm todas essas informações. Na nossa área, a gente vê de gestão, cada dia uma coisa nova, cada dia uma coisa nova, e o que os empreendedores têm que fazer? Eles têm que se atualizar. E a questão da pressa que tu citaste também, da ansiedade, né? Me preocupa muito o mercado competitivo no cumprimento de metas. Tem que cumprir meta, tem que cumprir meta, não tem que cumprir meta. Sim. E aí você não desenvolve bons consultores, você desenvolve robôs, às vezes, dependendo da empresa. E isso pode atrapalhar um pouquinho a negociação, porque bota ali a atenção no fechamento, me parece. Número, né? Preciso de um número, dá um jeito. Tá, mas esse número, amanhã ele vai diminuir. Não, mas é hoje, amanhã a gente conversa. E aí eu nem... Como reagir a isso? Exato. Eu acho assim, a empresa não vai mudar. Se ela já está com isso, então o objetivo dela é esse. Ou eu me adapto e vejo uma forma de alcançar o resultado nisso, ou eu caio fora. Saio, né? Vai doer menos para mim e para ela. Então assim, te posiciona. Não, então, enfim, tem meta? Tá, então vamos ter que cumprir a meta. Como? De que forma? Eu que vou saber a maneira como eu vou agir para conseguir essa meta. Mas de forma nenhuma é fazer aquela ansiedade, aquela coisa de querer vender para o cliente sem se informar, sem ter pesquisado, sem ter planejamento, sem seguir aqueles processos e etapas que a gente fala, porque não vai conseguir. Daí vai se frustrar. Então, assim, pode alcançar a meta? Pode. Mas verifica qual é a forma que vai conquistar com isso. De que forma? Tem que acordar às 6 da manhã. Esses dias eu vi o Rodrigo falando sobre os 4 ovos. Até falei para o meu filho, eu digo, olha aqui, ele também come 4 ovos. E todo dia, 6h30, eu acordo e vou fazer 4 ovos para ele. Não, porque ele treina e tal, né? Então é proteína. Não. Eu me identifiquei total, assim. Não eu, né? O meu filho. Aí eu disse assim, olha aqui, ó, o Rodrigo acorda às 6 horas da manhã, ele organiza os 4 ovos dele, depois ele vai tomar café com a esposa dele. Aí ele começou a rir. Não, quem é o Rodrigo? Eu disse, tu tem que seguir o Rodrigo, porque o cara é fera, inteligente, né? Bem como tu tá que é marketing digital, ó, que essa gurizada voa, né? Sim. Então, assim, falar com eles alguma coisa, mais ou menos, eles já nasceram com um chip diferente. Eles estudam, né, num colégio que é a 1000, e aí, assim, eles chegam em casa dando aula de tudo que tu pode imaginar, digital, rápido, jogos, né? Tudo. A nossa geração era diferente, não tinha todas essas possibilidades, né? A gente sobreviveu. Né? É outro mundo. E tu sabe o que eu acho interessante nessa questão da cultura organizacional? Deixa eu pensar, que nem tu disseste, deixa eu pensar que técnicas e metodologias eu vou usar para negociar com o meu cliente. E hoje eu percebo muitos clientes sendo descartáveis nessa questão da negociação. Não fechei contigo, boto fora, vem o próximo. Né? E aquele cliente que poderia ser um potencial é perdido. Nós que trabalhamos com marketing, a gente vê muito isso nas empresas, quando a empresa investe no lead e o lead não converteu ali em venda na hora, é descartado. Fica caro, né? E o cliente se sente descartado. Né? Às vezes não é o momento. Talvez o cliente não esteja preparado para aquele momento, dá um tempo, né? Em termos de valor. Daqui a pouco não conseguiu negociar hoje, não é que amanhã tu não vai conseguir negociar com esse cliente. Pode resgatar ele, sim, pode. Existe, né? E o que se faz com esse cliente? Existe por exemplo, a gente falou em comunicação não violenta, existe uma técnica. Pitch de venda, existe uma técnica na negociação, assim, uma receitinha de bolo básica para quem nunca pensou sobre isso, para quem faz a negociação de qualquer jeito, no sentido de abordar o cliente, no sentido também de como resgatar o cliente. Resgatar o cliente, eu tenho vários exemplos. Então, tem que descobrir primeiro por que aquele cliente não fechou aquele negócio naquele momento. Primeiro item. Receita. Porque tem gente que diz, o cliente, esse aí, nem quero mesmo. O problema é dele, não fui eu, né? Ele não quer o meu produto, então esse cliente depois vai ver que o cliente está lá com outro, né? Concorrente. E pagando até mais do que aquilo que tu pediu para ele, enfim, bom. O que aconteceu? Sim, ficou barato, né? É muito isso. Ele falou que era caro, mas era caro porque ele não viu o valor. Ele acabou de comprar um carro do dobro do preço que ele está comemorando que ganhou R$1.000 de desconto. Será que era caro ou ele só não quis te dar conversa, né? Não, precisa também se mostrar qual é o teu valor.
né? Cada empresa, cada negócio tem o seu valor. Não dá para se baixar eu já cheguei assim numa negociação e disse, mas isso aí sai quase de graça, então eu não quero, porque deve ser porcaria, né? Tava lá Olha a primeira impressão. no valor Legal, lá isso é legal. de 1 milhão, aí eu vou vender por 100 reais. Não, obrigada, eu tô desconfiada. Isso aí não tem nada de graça, né? Nem injeção na testa. Sim. Então, assim, te posiciona. Tá? Eu não tenho condições de te oferecer. Olha tudo que eu te ofereço. Eu não tenho, né, condições de te dar de graça, porque tem isso. Não tenho, né? Eu posso fazer aquilo que está dentro do meu limite. Não tenho outra forma. Né? Tem que ser verdadeiro. Até para ficar uma relação saudável, mostrar a preocupação com a relação saudável. Aí o cliente pode dizer assim, beleza, tudo bem, mas eu não, no momento, eu não tenho. Uns são sinceros, dizem, não, no momento eu não tenho esse investimento, né? Então, né? Eu te agradeço. Outros não dizem por quê. Simplesmente sai, mas como eu gostaria de ter esse valor. Com vergonha. Eu adorei isso, mas eu não tenho esse valor. Não gostei da cor. Só para não dizer. Não, exatamente. Dá uma desculpa. Aí eu vou pensar em casa e já volto. Aí pensa assim, mas por que esse cliente não fechou, né? Vamos descobrir não tem alguma coisa. Te interessa. Por quê? Não é o momento? Não, daqui a pouco eu vou de novo, né? E vou fazer uma outra conversa, vou começar de novo, procurando saber por quê, né? Qual foi a tua... Né? A gente conversou lá naquele momento, Que mudou? não deu, né? Não deu certo. Por que será? O que aconteceu? Tem alguma coisa que eu posso fazer a mais? Ou alguma dúvida? Aí ele vai dizer, bem lembrado, eu fiquei com muita, né, vontade, mas não... Daí não tive a oportunidade, não tive o valor, não sei o que não teve. Aí tu vai descobrir. Porque nós saímos da negociação com aquelas pontos de interrogação, né? Frustrado. Ninguém entendeu nada. Não. Aconteceu o quê? Tava tudo certo, né? Veio procurar, tava tudo certo. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. E às vezes a gente, quem tá vendendo acha que é por problema financeiro, e às vezes não é. É que é o mais fácil, né? É fazer assim, uma barreira, né? Aí tem que descobrir o quê. Exatamente, tem que descobrir o que aconteceu. E essa percepção, qual é o limite da invasão e da tentativa saudável de descobrir o que é, de ligar, perguntar... No momento da negociação seria o ideal de conseguir tirar essa informação. Mesmo que o cliente esteja assim, meio, né, não falar e tal, mas assim, qual que seria a dúvida? Por que hoje a gente não fechou o acordo? O que aconteceu? Fazer aquela retrospectiva das informações, voltar um pouco. Ficou alguma dúvida? Até a questão da verdade, né? Eu não tô entendendo por que não tá fechando. Me ajuda aqui a entender. E às vezes foi o cliente que procurou, né? Eu te procurei, eu super motivado, sentei aqui quando veio, eu digo, não, mas eu não quero. O que aconteceu aqui no ambiente que você decidiu? Você recebeu uma mensagem falando que faz assim, escutei mais, escutei o que ele falou, escutei, tá, eu sou bom ouvinte, escutei tudo que ele queria. Apresentei dentro daquelas necessidades que ele queria, que é o segundo passo. Primeira etapa do processo de negociação, ouvir. Segundo passo, né? Segundo passo... Não, tem antes ainda. Antes da primeira, segunda etapa. Se preparar, planejamento. Me planejo, pego as informações do cliente, tudo que eu puder, vou bem planejada para negociação, assertiva, sem dúvida nenhuma do produto que eu vou oferecer, do serviço, enfim. Chego na mesa de negociação, escuto. Posso saber tudo do cliente, posso saber tudo que ele quer, escuta, porque ali pode vir uma informação de ouro. Escuta. Em termos de dor, né? Que o teu produto ou o teu serviço é capaz Ele pode contar para ti que já teve uma frustração com uma outra empresa, ele pode contar para ti que não tem... né? Ali vai surgir informações de ouro. Naquele momento que sentou, não adianta. E alguns já abrem a pasta, tá aqui o portfólio. Tá aqui o orçamento. Tá aqui o orçamento. Já chega no final do orçamento. O que achou? Não quero. Por quê? Eu queria outra coisa, eu queria outras características que pode me oferecer, mas que ficou faltando. Capaz que o cliente às vezes nem saiba por que não quer, só não teve confiança. Às vezes a gente não fala tudo também do produto ou do serviço. Deixa o cliente pedir para te explicar. Sim. Ele pede e tu explica, o que pode atender. Não pode? Não, isso nós não fizemos. Eu acho a coisa mais linda a sinceridade quando chega um momento que diz assim, não, então não é para ti. Aí o cliente vai atrás, não é
É para mim, porque Olha daí só. aparece que tu não quer Sim. vender, tu quer se colocar no lugar do outro, porque tu vai desenvolver negociações com ele de novo, então não quer perder aquele cliente. Tu vai vender algo para ele e aí ele vai se sentir enganado, ele vai comprar da primeira vez, mas vai se sentir enganado e não vai voltar, não quer isso. Não, eu preciso te ouvir, porque eu acho que isso que eu te ofereço, não sei se está bem aquilo que tu está pensando, eu preciso te ouvir mais. Perfeito. Eu Então, gostei. Daí tu sou uma pessoa que tem necessidade de falar, que muitas vezes não conseguiu falar o que queria, né? Tá trancado, e aí vem alguém que quer te ouvir. Gente, assim, a questão do digital eu vejo muito isso, né? Porque, por exemplo, você comentou que você tem muito tempo de negociação. Você veio do tempo antes do digital. Eu também vim do antes. Só que a pessoa que veio do digital hoje, ela não tem essa... às vezes, a entender a importância do café. Porque às vezes o cliente quer só te olhar e dizer, será que ela é real como ela é ali? Porque eu vejo gente que está conversando aqui, quando liga a câmera, a pessoa muda. E aí talvez o cliente gostou daquilo que mudou e não gosta da versão original, ou ele gostava da original que falaram pra ele. Cara, a Sandra é assim, assim. Mas quando eu vi ela na câmera, ela mudou. Um dos dois tá, né? Um dos dois É tá errado. incongruente, né? Incongruente. Um dos dois ali não tá me agradando. E ninguém nasceu sabendo, então eu descobri o que é. A gente aprendeu tudo, desde que nasce a gente aprende a falar, aprende a andar, anda de bicicleta, um esporte novo, então aprenda a negociar. É uma habilidade. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém tem o gen aquele, agora eu nasci com o Tem gen o de dom. Tudo é negociador. dom, né? Tudo Porque é ela tem o dom. dom de negociar. Ela negociou, ela teve 5 irmãos. Uhum. Ela negociava com eles o dia inteiro, mas ela tem o dom de negociar. Ela tem 5 irmãos, né, gente? Lá. A vontade dela sempre prevalecia. Aí vem aquela frase, mas sempre sai como tu quer. A habilidade de negociante, de um bom negociante. A gente aprende a negociar. A gente aprende. Tem que se dar oportunidades. A gente estava falando dos itens ali, então, planejar. Penso que no varejo, o planejar seria eu conhecer o produto mesmo, porque eu não tenho como planejar quem é que vai entrar na minha loja. Que é o mais fácil planejar, só que as pessoas não fazem. Que é o mais, seria a venda mais fácil. Se planejar, se chegar com o planejamento do cliente, porque tem gente que acha que é a receita de bolo. O que eu vou oferecer para ti é o mesmo produto, mas não é o mesmo cliente. Claro, tem clientes que vai se interessar pela cor, tem clientes que vai se interessar É o pela mesmo produto, rapidez, tem clientes que vai se interessar pela durabilidade, pela garantia. Cada cliente vai vir com uma necessidade. E em cima do aí, produto. falando do marketing, né, Aline, tem o ponto forte, o ponto fraco, aquele que é o diferencial, que é o que a gente tem que mostrar para o cliente, porque o ponto forte, todas as marcas, todas as empresas têm. Ponto fraco, também todas as empresas têm que potencializar o ponto fraco, de alguma forma. Né? Teu concorrente tem um diferencial de ti, oferece o mesmo produto, o mesmo serviço? Sim, mas ele tem uma estrutura física melhor e tal, eu não estou tendo condições, esse é o ponto forte dele, mas eu vou atrás de conseguir. E eu sei disso. Eu tenho que transformar o meu ponto fraco em forte. Agora não estou em condições, mas eu vou atrás disso. Coloca mas no então, planejamento. não vai se apegar nisso aí. Esconde, né? Não puxa para esse lado não que tu vai perder, né? Potencializa o que tu tem de bom. Boas. Isso, potencializa o teu diferencial que tu tens de bom. E além disso, tem cliente que quer, assim, não quer nada do produto. No hotel, vamos falar de hotel já que nós estamos falando de viagem. Eu gostei muito dessa questão da viagem. Eu vou pesquisar bastante agora, eu vou começar a viajar. Com as milhas. Planejando. Não sei se eu vou chegar lá, porque é muita técnica, né? Eu vou aprender com o Rodrigo. Mas ele tem bastante vídeos bastante aí. coisa, mas dá pra aprender, só não aprende que não quer. Eu gosto de viajar bastante, e às vezes, né, tem que planejar também. Mas um hotel, tá? Tem um cliente, ele quer ir para um hotel, mas ele vai trabalhar. Ele não vai usufruir nada lá no hotel, ele vai chegar, dormir e outro dia trabalhar. Para ele, quando ele vai escolher um hotel, o que ele vai escolher? Um chuveiro bom, que ele tem que tomar um banho. Uma internet boa. Uma internet boa, porque se ele tiver que de noite trabalhar, ele não vai se importar se tem piscina, porque ele não vai usar. Exato. Playground. Então, é aquele item que é mais do que importante, é determinante para ele. É determinante ter um chuveiro bom e a internet. Para mim, é determinante eu fechar isso. É importante que tenha estacionamento? Até é, mas eu deixo meu carro na rua. É importante, mas não é determinante. Então, o que é determinante para o teu cliente? O que exatamente tu queres fazer com esse serviço? Eu quero usar o marketing digital para fazer podcast.
Tá, mas e se eu te oferecer outras ferramentas que também tu podes fazer e tal? É importante, mas o mais importante é aquilo ali. Me oferece aquilo ali que... Então, assim, não se prenda às coisas que não são importantes para o teu cliente. Não reforce isso, ele não quer isso, ele quer só aquele outro lá, aquele ponto. Então, acaba comprando tudo, mas se tem aquele ponto. E aí esquece de falar daquele ponto. Aí a moça lá do hotel vai dizer assim, nós temos um hotel, tem piscina térmica, tem piscina aquecida, todas as coisas maravilhosas, né? Tem isso. Ah, tchau, não posso perder tempo. Se ela dissesse assim, ó, tem um chuveiro maravilhoso, então escuta, o senhor está vindo... Não, mas não faz isso, né? O senhor está vindo a trabalho ou a passeio com a família ou sozinho e tal? Deu! Deixa eu te escutar, que nem tu disseste, né? É. Deixa eu te ouvir pra entender E é muito o mais que tu rápido, precisa. né? Porque você me diz o que você quer, né? Eu passo muito por isso, assim. Eu Uhum. viajo bastante e faço um checklist do hotel, porque eu tenho que agradar 3, né? Tem o que eu quero, o que a minha esposa quer e o que a minha enteada quer. E às vezes tu pergunta, por exemplo, e a internet? A pessoa da recepção fala, acho que é boa. Porque nunca perguntaram aquilo pra ela. Imagina. Só que pra mim seria fundamental. Sim. Sim. E já aconteceu de perguntar da piscina, tá, mas ela é aquecida? Sim, quantos graus? Não sei. Não A pessoa sabe. treinou só até ali, só até responder sim. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Não, só tem aquela informação ali, tipo tava no aquele quadradinho que papelzinho. está no papel, mas tem pessoas que nadam, vai pegar uma pessoa que interessa muito, que seja 30 graus, 29 graus, porque a pessoa nada, e ela precisa nadar de manhã, precisa comer os 4 ovos. Eu achei bárbaro aquele exemplo. Bárbaro. Aí eu digo, meu filho... Eu pergunto isso no hotel, tá? Não. Tem como pedir um ovinho? Sim, tem. Então... Não, porque o meu filho disse assim, porque eu não posso isso, porque as pessoas dizem não posso, porque acorda antes, não vai ficar legal se tu não comer os teus ovos, não vou ficar legal, pois então dá um jeito de comer, não espere para eu fazer. São vai problemas lá, diferentes, né? faça e depois tá tudo certo, depois Vamos a mana negociar vem, essa rotina aqui. aí a isso mana aí. vem e come a coisinha que ela quer e a gente sai pro colégio, tá tudo certo. Mas isso parece até quase uma futilidade, mas muitas famílias se estressam justamente por não conseguir negociar a rotina. Quem é que faz o Mas é que café? não conversa, né? Não Você falou de conversa. ouvir, ela falou Exato. ali. A pessoa não se ouve. Não. Porque se eu começar a ouvir, ela começa a ficar bravo. E Uhum. aí, diz, não. Eu sei porque eu passei por isso, né? Por ter uma família uma estrutura de família mais antiga. Meu pai chegava em casa 10 da noite. Muitas vezes minha mãe dizia assim: vamos deixar teu pai descansar. Oi? Eu só ia perguntar pra ele se a gente vai brincar amanhã. Não, pergunta amanhã, deixa ele descansar. Ou seja, não tinha conversa. Uhum. E muitas vezes eu perguntava, ele dizia, claro, vamos brincar, a gente pegava a bicicleta e ia pra rua. Ou seja, só que ninguém deu a chance dele perguntar. E com minha mãe a mesma coisa, né? Exatamente isso. E aquela questão assim, ó, de quem decide a compra, que a Aline falou, essa questão da família, né? Tem que saber, tu é o decisor, aí a outra parte da negociação também tem estudo. Sim, né? Eu vou comprar um carro. Daí, geralmente, o marido vai comprar o carro, mas a esposa não tá ali. E aí a vendedora diz, pelo seu jeito, assim, né? Gosta de carro assim, esportivo e tal, tal. Não, mas não é para mim o carro, né? Para minha esposa. Então tem que descobrir características da tua esposa. Ela que vai decidir. Se eu der algo para ela que ela não vai gostar. Então, quem compra, às vezes, não é a mesma pessoa que decide. Né? Até porque falando de públicos, pegando essa linha, a gente tem o iniciador, né? Por exemplo, um bebê precisa usar fraldas. Um cachorro precisa comer comida, né? O decisor, o influenciador, no caso, né? Exatamente. O influenciador pode ser a creche, o decisor com certeza pode ser o pai, ou a mãe. Existem tantos níveis, né, que envolve a compra, que quanto mais, eu acredito, quanto mais informações você tenha, mais você escuta, mais assertivo é a sua comunicação. Tu queres dizer com isso, Aline, que não é só pesquisar quem toma a decisão, quem paga. Uhum. Tem que pesquisar quem é que vai consumir. Quando a gente fala de família também, né? Quem é que vai usar? Eu vou comprar um note para o meu filho. Vou comprar aquilo que eu acho que eu vou usar? Não. O que ele vai usar? Para que ele quer? Ele quer jogar, ele quer E aí o vendedor estudar. tem que se informar de como... o cliente é diferente. Tá? A pessoa entrou lá, é um senhor, mas o cliente é outro. E aí? Tem que ter informação desse cliente, esse jovem, como é que ele gosta, quais são os produtos que ele tem que ter. Então, não tem a receita de bolo da negociação, qualquer cliente que chegar lá vai atender do mesmo jeito. Pega Qualidade questão. é básico. Produto Sim. de qualidade, Preço, serviço, isso aí não é diferencial não é mais. diferencial, Não, né? diferencial é experiência, né? Hoje a gente fala tanto em experiência. Peca pelos detalhes, de novo. Né? Eu sempre digo nos cursos e tal, aquilo, aquela estratégia, né? E aí não sabe conhecer a pessoa. Aí não sabe atender a pessoa. Entra não naquilo sabe que tu disseste da empatia,
Porque quando tá falando empatia, se colocar no lugar do outro, tá pensando naquela pessoa que compra o presente de aniversário e compra como se fosse pra si, né? Em vez de comprar pro Eu outro. iria adorar essa caneca de caveira. Não é pra ti. É pra E pessoa. é uma pessoa toda amiguinha, né? Do outro Uhum. lado ali, fazendo aniversário. Mas era né? rosa, mas era de caveira. Empatia zero. Não se Empatia coloca no lugar zero, do né? outro de jeito nenhum. Aham. É mais ou menos E isso. a gente negocia também com pessoas assim? Uhum. É tipo dar videogame pro filho de 2 anos de idade, sabe? Que o pai dá. Não, isso aqui é pro meu filho. É o pai que vai usar, né? 2 anos de idade, é. Ele escolheu foi pra ele, não pro filho. Só botou de desculpa, né? E Exatamente. deixa eu te perguntar, você falou ali, como é que é hoje, assim? São vários cursos? É intensivo? Tem teste? Como é que é aí? O pessoal que tá perdido. Tá bem, tá bem. Assim, ó, tem um curso, que é um curso rápido, de 16 horas, que é um curso onde tem parte teórica e parte prática, que geralmente as universidades desenvolvem. Então, eu tenho esse curso para a universidade. Agora, na PUC, dia 15, vai ter uma edição desse curso, na Unicinos, dia 22. Então, são esses cursos de 16 horas. Então, são 4 noites. Agora, nas empresas, em company, é bem personalizado. Isso eu acho mais legal, né? Eu acho que deve ser mais eficiente, né? Os dois. O público praticamente não muda muito, porque não são administradores que vão fazer. Eu gosto muito também dessa área da negociação, porque eu já tive médicos, advogados, administradores, donos de empreendimento, todo mundo quer negociar. Já tive o esposo melhorar. Não, quero melhorar, porque a coisa está difícil lá. Então, assim, dentro das universidades são pessoas que não são só os alunos ali, são ex-alunos, até profissionais, fica mais próximo, né? Na Unicinos da Danilo Peçanha, então, que toda aquela questão da logística, assim. Então, já tive vários públicos. Mas, dentro das empresas, é personalizado. Não sei te dizer, então, assim, quantas horas, porque a empresa pede. Eu quero falar de negociação com esse objetivo. Aí a gente monta. Que pode ser vendas, pode ser diálogo interno entre os departamentos, pode ser uma série de coisas. Agora, eu tenho um cliente de Guaíba que eu estou pesquisando, a gente está vendo qual é a melhor forma de a gente atender ele. Então, não é um curso, não é uma receita de bolo todos os cursos. Então, o que ele quer? Ele tem 2 funcionários que vão assistir online o curso, que é do Paraná e Santa Catarina, e 8 que estão aqui na empresa. Tá, começa aí a negociação. Como é que a gente vai fazer? Aonde? Desafio, vai ser na empresa e tal. O que eles querem? Daí a gente monta. Porque falar de negociação, como eu disse para vocês, a gente fala o tempo. Assim, eu ficaria horas aqui. Mas tem que focar exatamente naquele ponto. Olha, eu quero parte prática. Então, tá, vamos atuar nos testes de perfil, de estilo, case, tudo prático. Eu quero uma base teórica. Sempre vai ter uma base teórica, não tem como fugir, né? Porque tem aquela questão do planejamento, tem aquela questão. Então, etapas e processo da negociação. Começa lá com o planejamento, depois saber ouvir, depois a clarificação, depois, né, aquele tal do funil de vendas, né, começa com perguntas abertas, vai fechando, tal. Isso aí é técnica, tem que ter. Estratégia, como vai, né, atingir o objetivo em cada técnica. Só que depois se coloca em prática, a empresa vai se colocar em prática esses conteúdos de acordo com o know-how, o conhecimento, enfim, isso é uma ajuda, né? Uma ajuda. Não tem como dizer assim, vai chegar. No primeiro minuto do curso, eu já digo assim, que a expectativa é algo terrível, né? Gerar uma expectativa para negociação. Eu vou sair daqui amanhã cumprindo meta, porque eu vou vender para todo mundo isso agora. É muito Tenho 5 dias para bater a meta ainda. É muito chato já falar assim que não. Né? Eu gostaria de ser professora de negociação e daí passo a receitinha de bolo, a pessoa vai lá, aplicou, todo mundo vai ter sucesso 100%. Leu o script e pronto. Seria muito fácil, né? Muito fácil. Mas tem não empresas, inclusive, que praticam esse script, né? Organizam e tem um time de vendedor de call center. Telefone, né? Comercial ativo. Tem que ler isso aqui, não pode sair. Ele não fecha a venda, ele não entende por quê, né? Eu faço muito isso, o pessoal me liga para oferecer cartão. Direto, né? Aí tu faz um teste. Daí eu vou... O senhor aceita? Talvez. Aí a pessoa diz, peraí, eu tenho que voltar, eu tenho que repetir a pergunta, porque ele precisa registrar o aceite. Eu falei, talvez. Mas isso é um sim? Não, é talvez. Eu quero entender mais. A pessoa volta lá para a primeira pergunta. É um desafio, né? É um desafio negociar por telefone. Eu acho que é uma das negociações mais difíceis.
A pessoa tem que negociar por telefone, porque não é olho no olho, não está vendo o Tá cliente, porque o sentindo, corpo né? fala. Se a pessoa está em dúvida, ela... Sim. As negociações elas estão robotizadas, né? Tu também fizeste um vídeo sobre isso, dizendo que vai ganhar 500 mil no ano, né? Hoje de Só por manhã, não ser acabei de robotizado. descobrir Exatamente. que o tal do chat GPT, inteligência artificial, vai me dar 500 mil em 12 meses. Porque as pessoas... Olha o olhar dela. Fale Queremos saber, né, mais. Sandra? Fale Vamos mais lá sobre dentro, isso. né, Aline? Vamos vai aproveitar, lá. né? Já que a gente está ao vivo aqui com o professor. Porque o que acontece? Cada vez mais, no meu exemplo, os meus concorrentes estão automatizando os atendimentos. E no meu exemplo, a pessoa que me segue no Instagram, eu mando um vídeo de boas-vindas. Olá, Sandra, tudo bem com você? Eu queria te dizer o seguinte. Geralmente vem para mim um uau. Porque a pessoa mandou lá no outro, veio um robô maluco dizendo sim, responda 2, não entendi. Gente, e as empresas querem isso. Como é que eu faço para... Se você A pesquisar, humanização. você vai ver que o que mais acontece na internet ali é o pessoal procurando por como atender de forma automática. Uhum. E aí são empresas que atendem 3 pessoas por dia e a pessoa coloca um robô para atender aquelas 3 pessoas. Ah, não, aí é o fim da várzea. Desculpa. E aí, sabe o que acontece? Alguns não se dão conta, mas e quando aqueles que se dão conta? Né? Uhum. Eu vi que tem Sim, um a pessoa robô que é do ali. outro lado. Uhum. É um robô, porque Mas é eu tudo nem igual. sei o que é melhor, se é não se dar conta ou se dar conta. Eu acho que se sabe que é um robô, já fica menos Tem expectativa. gente que não se dá conta, Sim, dependendo que é o do robô nível, que está né? ali. É. Negociar por telefone, eu acho assim, ó, tá fazendo mais tá captando o cliente por telefone, tá combinando com ele. Posso a conversar mais contigo? Isso O acho que é próximo passo, perfeito. A gente pode marcar uma reunião, tá prospectando, me fugiu a Uhum. palavra, tá prospectando o cliente por telefone, uma boa. Uhum. E negociar, vai chegar uma hora que Precisa vai do olho no falhar, olho. vai ter que marcar a reunião. E... A não ser que o cliente já tenha a informação total daquele Já veio produto. Eu comprado, preciso, eu né? quero. Daí ele já Sim. vai te dizer como ele quer, não deixa nem falar. Só Eu quero quero isso, saber, isso, só quero saber onde passa o Pix. Eu quero ração pro meu cachorro da marca tal, anti-alérgica, como é que eu pago? Só faz o Pix. É, exatamente. Negociação que já tá ganha. Sim. É diferente. Não é a gente fala muito isso na venda, que às vezes o vendedor ele sofre a venda. A pessoa entra lá e fala, eu quero uma caneca igual porque a minha quebrou. Daí ele tirou o pedido e ele disse, viu só, bati a meta do dia. Porque sofreu a venda, ele não fez a venda, não. Deixa eu te mostrar a outra caneca. Mas você queria por quê? Porque às vezes é muito isso, né? A pessoa tá te pedindo alguma coisa porque ela acha que é aquilo que ela quer. Eu que trabalho bastante com o tal do high ticket, né? Com o valor agregado, a pessoa não sabe o que ela quer. Mas olha, eu quero resolver esse meu problema aqui, ó. Ela não sabe se é com óculos, se é com anel, se é com relógio. Só que falaram pra ela que era com óculos. E ela continua te pedindo óculos. Talvez você, como boa negociadora, espera aí. Deixa eu entender o teu objetivo. Posso te contar? Não é óculos que você quer. Não é nem o anel. É um relógio. Uau. Porque aí ela tem uma informação pra chegar na família e dizer, gente, olha só. Me achei. E ela compra de ti pra sempre daí. Porque você instruiu ela, né? Essa pessoa que faz isso é um negociador... Hábil. É o máximo da negociação, é isso aí. Ele vira o sócio da empresa, eu costumo dizer, geralmente. Porque a empresa não quer perder mais esse cara. Porque pra onde ele vai, ele leva todos os clientes com ele, né? O cara entrou querendo um óculos e saiu satisfeitíssimo com o relógio. Põe negociador nisso. Eu vejo muito isso em carro. Tá? Parabéns. Eu vejo muito isso em carro. A pessoa diz, olha, eu quero esse carro aqui. Porque falaram pra ela que era o melhor daquela categoria. Só que aí você ouviu e disse, não, peraí, vamos fazer um nível acima. Pronto, a pessoa sai de lá. Eu vejo muito isso em carro. Pagando até mais do que estava propondo. E mais feliz do que... Ela nem queria aquele carro. Só que falaram pra ela que era o bom. Eu vejo muito isso. A gente foi trocar de carro ano passado. Muito. E foi muito interessante, assim, porque a gente tava com 3, negociando com 3, tá? A gente tinha um orçamento e tinha um carro pra dar de entrada. E foi muito legal que a menina que melhor negociou, ela não ganhou a negociação. Porque o produto dela era pior. Mas foi assim, eu estou contando pra vocês o caso dela, imagina. Ou seja, o dia que eu puder, eu vou voltar lá pra falar com ela. Porque ela foi muito boa. Ela disse, o que vocês querem? Foi assim. Eu quero mais uma revisão. Então eu vou conseguir pra vocês. Mas daí você fecha? Ou seja, ela sempre dava e dizia, não, mas eu vou receber um sim ou é só pra me enrolar? Então isso é muito legal, até onde dá pra ir, né? Até onde é sério, né? Até onde é sério, o que podes oferecer. Isso que o Rodrigo falou é algo assim que as empresas, a maioria, desenvolvem já, outras não. Eu tenho um valor, até onde eu posso ir? É dar autoridade para aquela pessoa que está trabalhando para ti. Porque, eu tenho que falar com o gerente só um pouquinho. Aí já perdeu toda, daí o gerente demora. Não tá, vou ligar para ele. O gerente não tá. Tá ali naquela negociação maravilhosa, daí sai dali e demora, a pessoa não gosta de esperar. Então, assim, dá autoridade para o teu negociador para saber até onde ele pode ir. E ele não começa já
com aquilo. Então, ele tem uma margem até onde ele pode ir, porque tem as objeções. O cliente, a objeção, o que é? O preço, a primeira coisa. Qual é o cliente que não pede uma pechincha? Não existe, né? Hoje em dia... Um bônus, alguma... O que eu vou mesmo ganhar que mais, tenha né? todo o dinheiro do mundo. A primeira Aciona um objeção é o gatilho, preço. né? O brasileiro gosta de sentir aquele benefício, eu ganhei de alguma forma. E aí tu não tens a carta na manga, porque tu já entregou tudo ali, Sim. os descontos, tudo, já falou tudo. Então, assim, tem que trabalhar. Tem cliente que ok, né? Agora tem cliente, quanto eu posso, até quando eu posso ir? Até onde? Sim. E as empresas já sabem disso, mas antigamente a gente via assim que era uma coisa muito ruim, chegar ali e não ter, porque a objeção vai chegar. Pelo menos um prazo eu posso dar, então, se eu não posso mexer no valor, o que eu posso entregar? Facilitar, né? Essa objeção do preço, o que eu posso substituir, então, se eu não posso? Falar com o teu gerente, olha, né, qual é a condição que eu posso dar? Parcelar, à vista? Não tinham essa... se o cliente pedir, daí fala comigo, que é o gerente, eu vou ver se eu posso, porque aqui o poder está aqui, né? Vou sentar na mesa, vou calcular na frente dele, vou olhar para ele. Não, hoje em dia quer a pessoa que te atendeu, quero falar com fulano. Qual é a autoridade que ele tem naquilo que vai me dar? Não, eu posso fazer para ti. Ah, bom. Tens uma capacidade para resolver isso, e daí vai desenvolvendo o relacionamento. Sim, já começa Gostei bem, dele, né? é com ele que eu quero Ele falar. ele tem segurança, ele é peixe grande, ele sabe... Ele resolve pode, o problema. ele o resolvedor. resolveu, e daí indica ainda, porque a maior propaganda é indicação, a gente Exatamente. sabe. Não custa nada, é de graça. Agora, se tu falaste uma questão que é objeção, como que no marketing, no comercial, a gente gosta tanto... Eu gosto, adoro essa palavra objeção. Eu não gosto. Tu não gosta? Não, eu evito ela, eu fujo dela. No sentido de que é a objeção que te traz justamente o teu diferencial quando tu treina um bom vendedor, quando tu treina uma boa ação de marketing. Como é que você vai treinar um bom vendedor se você não sabe quais são as objeções do teu negócio? Sim, as pedras do caminho, né? Exato. Isso é perfeito. Esse lado eu gosto. Sim, esse lado. Eu não gosto Não, de esse lado. receber objeção. Não, esse lado. Porque você tem que receber a objeção e transformar em ouro. Depois transformar o teu né? Levar isso pro teu vendedor. Para justamente poder dar essa margem de habilidade pro teu vendedor. E tem uma parte do curso ali que como lidar com as objeções. Olha só. Tem, Então, a objeção é bem no meio ali. Quando é que surgem as objeções? Planejou, escutou, clarificou. Tá na hora do cliente agora, da vez dele, perguntar e as objeções aparecem ali. Uhum. Mas esse preço não é bem o que eu tô querendo pagar. E aí tem que o quê? Tem que responder às objeções. Tem que estar preparado nessa etapa ali para responder de acordo. Se pode fazer, se não pode também não prometer aquilo que não dá para cumprir. Não, é isso que eu posso e tal, e tal, e tal. Tudo bem. Depois que foi resolvidas as objeções, pode ter uma objeção, ou duas, ou três, quantas, não sei. Pode demorar tempo ali. Depois que foram resolvidas as objeções, vai ter a clarificação. Na hora de fechar mesmo a negociação, antes de fechar, vai recapitular tudo, porque o cliente pode ser que ele tenha alguma coisa que passou batido, depois diz, não, mas não era bem isso que eu queria, não te falei. Mas eu te falei que era assim. Sim. Clarifica. Então, Aline, é o seguinte, a gente acordou isso, o preço vai ser isso, de preferência escrever até. No contrato já fica registrado, mas assim, desenhar, escrever, não entendeu de desenhar. Deixa eu desenhar. Esses dias o meu filho veio com essa. Mãe, eu vou te desenhar. Digo, tá, agora virou a moda dizer que vai desenhar para mim, tu não entendeu, eu vou te desenhar. Diz, isso é modinha, não caio nessa, isso é modinha. Faz um desenho, mas tem que ser bonito, tem que ser pintado, desenhado, circular. Senão só melhorar a comunicação não, agora, agora eu já digo para ele assim, então tá, eu vou desenhar para ti também. Isso que eu conheço ele, eu sei exatamente como é que eu lido com ele e como é que eu lido com ela. Apesar de serem gêmeos, a menina é totalmente diferente do menino. Ele é objetivo. E ela, se eu não explicar, argumentar, eu não ganho nada. Tomara que eles não assistam, porque com ela o negócio ali é... A parte da clarificação é justamente recapitular os pontos, assim, as regras do jogo que o cliente quer, que eu quero. Porque a gente tá falando na sequência, e aí tu colocaste na clarificação, só para ficar bem claro para quem tá nos assistindo, né? O que seria a clarificação? Eu escuto, eu planejo, eu escuto, e depois eu vou para a clarificação dos argumentos do cliente. Planeja, que pode ser fora, não precisa estar na frente do cliente, o planejamento sempre é antes, enfim, pega as informações, atende o cliente, escuta ele, daí vem as objeções, vai vir,
Olha, é raro um cliente Depois não eu ter. quero que tu nos diga como que sai das objeções. Isso, Quando eu não sei responder a objeção. Ai. Eu vou só responder aquilo que eu sei que vai dar para fazer. Qual é a saidinha? Qual é esse, eu te dou o retorno daqui a pouco? Como é que é? Não, é na hora que tu vai resolver. Só que aí a empresa que vai dizer como é que vai resolver. Aham. Tu, Aline, né, é dona do teu negócio, vai saber se vai poder, qual é a condição que tu vai dar pro teu cliente, se tu pode ceder em valores, se tu pode ceder. Objeção é isso, ele quer um valor menor, prazo, começa por aí. Depois tem outras coisas. Eu queria que me entregasse, eu não posso vir buscar aqui. Tudo bem, a gente Mas entrega. no caso, eu queria não sei o quê. Eu queria... No caso da temperatura da piscina, né? Eu sou o Rodrigo lá e tu és a atendente, né? Como é que tu sai? Sei. Qual é a melhor resposta pro Rodrigo, caso tu não soubesse da temperatura da piscina? Não, eu sei porque eu sou vice-síndica do meu condomínio lá da praia, que tem 350 casas. Gosto muito, já é o 3º ano que eu sou a vice-síndica lá. E aí surgiu... Não, tá dentro de mim, não adianta. Aí surgiu essa questão da temperatura da água na piscina térmica lá do condomínio. Que fala para que tu não perdeu o cliente, do céu, que é tão exigente. Isso assim, eu tive que pesquisar, estudar. Para quem nada, a temperatura tem que ser menor. Para quem vai lá sem se... Por que quem nada tem que ser a temperatura menor? Porque ele tá nadando e ele vai... Se for muito quente, não vai ficar legal. Ele tá nadando, ele tá se exercitando, tá fazendo exercício. A outra pessoa que chega lá, que é uma senhora, enfim, ou uma criança... vai ficar só lá curtindo a água um pouquinho molinha, daqui a pouco vai estar até frio para ela, porque ela não se mexe. Exatamente. E como tu vai contentar? Porque lá dentro da piscina é o Rodrigo que nada, é a senhora que só vai lá para, né, dar uma mergulhadinha, é a criança que não sei o quê. Vários públicos. Então, o que acontece? A gente tem um padrão, a gente coloca um timer lá, olha, nós fomos estudar e vimos que 30 graus é ideal, né, para as pessoas. E aí o que vai nadar queria menos, 28, infelizmente, né, esses 2 graus ali, a gente vai ter que chegar num padrão de temperatura da piscina térmica, que geralmente é 30 graus. Então, tem que se adaptar, coloca uma roupinha um pouco mais... A senhora, né, coloca uma roupinha um pouco mais fechadinha, o Rodrigo que vai nadar, tenta dar um jeito ali, ou vai nadar na outra piscina. Não tem como contentar todo mundo, 350 casas, 350 pessoas, eu decido nadar, olha, eu me senti apertada para responder, para conseguir satisfazer todo mundo. Às vezes, né, 350 casas, quantas famílias? Às vezes tu não consegue contentar tanta gente, mas não é uma negociação assim... uma negociação que vai atender um cliente, um grupo de clientes. São 350 casas. Então, no caso... Como é que tu vai contentar todo mundo? No caso, o vendedor tem que trabalhar em cima, então, do interesse da própria empresa de estar levando a satisfação. Do objetivo, né? Isso é muito objetivo, legal, né? Seria... O objetivo é as objeções se número, responde como? Eu tenho condições de te atender? Se não tem que dizer. Eu disse, olha, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. Então, eu não tenho condições. Então, eu não tenho como te dar essa resposta no momento, mas seja ciente de que... Se tu tens condições de dar uma resposta, no momento dá. Se não tem, diz que não tem. Se tem condições de ter, eu vou procurar. Olha, eu nunca fiz isso aqui. Não tenho esse conhecimento, eu já aproveitaria para pegar o telefone da pessoa e, olha, eu não tenho resposta, mas se tu me deixar teu telefone, eu já te dou o retorno e peço pro meu gerente ligar pessoalmente para ti. Pode. Isso é muito legal da objeção, né? Claro. Eu acho que o pessoal erra muito aí. Por exemplo, isso que eu falei é real. Eu sempre faço essa pergunta, na verdade, e a maioria não sabe. E eu sei por que eles não sabem. Porque eles não usam. Porque se o cara usar, ele vai dizer o seguinte, olha, não sei se Rodrigo, mas assim, ó, fui lá com a minha filha ontem e ela adorou. Acabou a conversa ali. E quando eu chegar lá, eu vou perguntar ainda quem é aquele rapaz que falou comigo. Então, assim, o que eu vejo muito assim, a pessoa não usa e o além, porque eu já passei por isso. Eu não sei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar teu telefone, eu vou confirmar e depois eu vou te mandar uma foto da piscina. Bah. Acabou. Vou te mandar um vídeo. Senhor Rodrigo, tá aqui a piscina, olha só. Isso. E ele ainda fala meu nome, não é uma foto padrão que ele pegou em casa. Personaliza, ainda não esquece o nome dele, fala que é só pra ele. E assim, ele vai errar uma vez. O problema que eu vejo é que o vendedor, ele não aprende com erro. Eu errei, tá, agora eu vou anotar. A piscina é 30, pra quem nada é 32, pra quem fica parado é 28. Quando a pessoa me perguntar qual é a temperatura, é pra nadar ou pra descanso? Isso, mais informação. Não tinha pensado nisso. Gostei desse cara. Ele acabou de virar o meu professor sobre ele. Só que a pessoa não aprende, ela não anota e aí fica trocando de atendente e ninguém sabe a piscina.
E aí quando vê alguém diz uma resposta, é 35, e todo mundo repete aquela informação. É Sem isso. Os saber o grupos de porquê, né? WhatsApp, então, é um terror. Passar uma informação que não é correta. Aí acompanha lá, mas não é isso. Mas tudo bem, não vou comprar essa briga, mas vou falar diretamente com a pessoa que está precisando. Mas não é isso que a pessoa colocou ali. A outra pessoa que não tem nada a ver, que nada, que telefone nunca fez sem nada, fio, mas né? quis botar opinião ali porque achava que era aquilo. Ela viu no chat GPT que dizia Alguma que, coisa, a ideia saiu, não sei de onde, mas enfim. Ô, Aline, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Diga. Vamos lá. Quanto % da negociação está vinculada à imagem? Pois a primeira impressão está no visual também. Olha. E aí? Pra ti, Sandra. Falamos um pouquinho, né, no início sobre a questão da imagem, da autoconfiança, como se portar, como se vestir. A gentileza é algo, assim, fundamental. Seja gentil, se prepara, se posiciona, se veste bem, tem autoestima, se cuida, não vai sair de qualquer jeito. A imagem é importante, sim. Tem profissionais aí, stylists, que se preocupam em pesquisar a tua imagem, porque vai passar uma imagem feia, desanimada. Às vezes a gente não está bem mesmo, mas assim, o trabalho é o trabalho. Né? É o meu pão de cada dia, eu tenho que saber passar por cima disso. Sabe que outro dia eu cheguei na casa de uma amiga e ela tava linda, assim, toda arrumada, né? Eu disse assim, onde tu vai? E ela disse assim, tô te recebendo? E eu disse, tá, mas precisa? Mudou o nível agora. E ela disse assim pra mim, olha, tudo é negociação, né? E ela disse assim, sim, porque eu gosto tanto de ti, eu me arrumei pra te receber. E eu... Uau! Ai, adorou, né? Adorei. Vou voltar mais vezes. Vou voltar mais vezes. Exatamente. E quando na família a gente tá toda bagunçada, né? Imagina o que dirá para um cliente. E a questão da pandemia, eu ressalto muito isso, porque eu sou eu trabalho com consultoria e se é um cliente antigo já, aquele que tu faz reunião toda semana, na terceira reunião tu já tá mais íntima, né? Já tá mais íntima, nem batom bota, né? Sim, aprendendo a conhecer. Claro, na primeira impressão, a gente está falando da primeira impressão. A primeira impressão é Aí importantíssima. desenvolver relacionamento com esse cliente, já conhece ele, já tem às vezes, né, já sabe, já te conhece. Então, tem que a primeira impressão é a primeira impressão. Esse título aqui... Fantástico, né? Fantástico. Demais, a primeira demais, impressão demais. É o máximo. Você sabe que a gente estava procurando o título, porque a Aline tem uma veia de repórter, né, de jornalismo. Sim. Eu trabalho mais com marketing, posicionamento. O que pode, né, acontecer aí? E como ela faz assessoria de imprensa e o digital tem a questão do posicionamento, surgiu a primeira impressão. A gente fez o logotipo, colocou e disse, nossa, que é muito bom, porque a gente encaixa tudo. A negociação. Eu adorei. Quando eu via o título desse programa, eu disse, fantástico, adorei. E já comecei a pensar nisso, primeira impressão. A primeira impressão, assim, nos 7 segundos, tem pesquisas que dizem que nos 7 segundos a pessoa já constrói a primeira impressão. Exato. Nos 30 segundos ela consolidou a ideia do que é a pessoa, ela fez um... Eu diria que a primeira impressão ela é muito impactante, ela garante no mínimo 50% da venda, porque se você, por exemplo, eu quero contratar um investidor, eu não vou contratar uma pessoa ali que tá com os dentes caindo. E é uma realidade, não é futilidade. Algumas pessoas confundem com futilidade. Não é. Porque eu preciso comprar vencedores. Então, respondendo à pergunta do Wagner. O Wagner. O Wagner. De fato, faz toda a diferença. Eu não vou num médico, eu não vou fazer uma cirurgia plástica com uma pessoa que tá com as mãos sujas, toda descabelada. Opa, que isso? Então, tem tudo a ver com... É no mínimo 50%. Eu diria que eu não vi ainda estudos que trazem essa informação com precisão, mas com certeza arranca de 50%. Como eu disse, tem que gostar daquilo que faz. Então, não gosta de aparecer, não gosta da tua imagem... Então, tem que escolher algo, né, para ficar nos bastidores, alguma coisa técnica, enfim, gosta de negociar, gosta de vender, vendedor, gosta de pessoas, então tem que gostar da tua aparência, da tua imagem, tem que valorizar, tem que ter autoestima alta. Compatível com o teu público também. Compatível com o teu público, respeitar, ter a gentileza, tudo isso. Porque as pessoas observam, sim, a primeira impressão, se observa, eu estaria mentindo se eu dissesse que não, tanto é que o Wagner perguntou a importância da imagem, né, Wagner, é importante. Tem estudos, a gente tem estudos. Eu estava lendo sobre isso, 6 segundos para a pessoa ter a primeira impressão, faz a leitura. Em 30 segundos, ela já... 30 segundos, a pessoa sabe se dá o jogo ou se não dá, se é furado ou se não é. E se começar errado, você vai demorar, às vezes, anos para tirar essa impressão, né? Eu já vi uma pessoa que eu não gostei dela.
Mas eu fiquei amigo mulher dela. tem muito disso, né? Não gostei. A mulher não gostei dela, não sei por que, Não tem sei alguma por quê. coisa. Tem alguma coisa, mas teve alguma coisa. Ela não quer dizer, mas alguma Ou eles coisa ali teve. sabe mesmo, né? O santo não bateu. Ela não Sabe que conseguiu- ditado? O santo As bateu. mulheres, né? Aquela questão do feeling, tem muito disso. Não gostei, Eu não mas sei, o santo não bateu. Não Não, gostei é desse verdade. vendedor. não, e é verdade, a primeira impressão. Interessante. E aí Adorei depois tu participar. precisa virar amigo da pessoa pra dizer, não, aquele lá é o jeito dela. Exato. Só que pra que começar sempre assim? Eu passo muito isso, assim, né? Na Uhum, internet, é. assim, eu sou muito Aí direto. tem outra pessoa que tem que te ajudar, né? Aí daí perdeu aquilo, às vezes Consertar, né? É. tem alguém que tem que consertar. Então, se tem muito amigos, então muito bem. Alguém vai Amigos, muito consertar amigos. isso. Alguém vai ajudar. Ô, Sandra, vamos pensar ali no fechamento. A gente tá falando planejar, escutar, a clarificação do que está sendo dito, depois a quebra das objeções, e na hora do fechamento, contrato. Uhum. A frustração de achar que comprou uma coisa e não comprou. Como é que é o fechamento ideal de uma negociação? Se é que existe. Muito bem o fechamento. É o mais... É tudo. Uhum. Fez tudo certinho, chegou lá no fechamento, não fechou. Ruim, né? Dedicou, planejou, clarificou, ouviu e tal. O fechamento, depois que se apresentou tudo, que clarificou, que não tem nenhuma dúvida, daí está na hora do fechamento. O que acontece? Não fechou porque algumas das etapas lá não foram bem feitas ou pulou etapa. Sempre. Em primeiro lugar. Uhum. Não planejou, não clarificou direito, ou ficou alguma dúvida ali que nas objeções não se conseguiu suprir. Porque na objeção é o momento top, eu digo, mais importante. onde Que tu aí pode fazer um gol, né? tá ali a objeção. forma de realmente dizer para a pessoa e convencer a pessoa se ela tá em busca daquilo mesmo. É um encontro ali, é uma empatia. E assim, é o funil das perguntas. Começa grande e termina pequeno. Às vezes a pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, eu quero comprar, eu quero fechar, e o vendedor fica ali, né? Eu tô querendo! Eu passei por isso esses dias. Eu passei por esses dias. Tomara que a pessoa não esteja, porque ela vai se identificar. Ou que aprenda. Mas quer voltar lá no assunto do filho, não sei o quê. É, exatamente. Poxa. Mas eu quero saber a informação. Não, mas eu acho que me dá. O cadastro, o senhor já tem cadastro. Amigo, eu vou fazer um Pix. Deu, né? Eu chego comprei. até a me arrepiar, porque assim, ó, é cruel. Tem que saber, né? Tem que saber, tem que ter um Não, pouco tem de... que saber o momento. Um momento. Feeling. Daí deu, tá? Uhum. Agora é a hora. Não vai voltar lá para trás. Já foi. Agora é a hora do fechamento. E daí tem que prestar atenção naquela hora. Ou apresenta um contrato, né? Quando não tem contrato. Então, assim, facilitar o sim, fazer a pessoa responder sim. Tá de acordo com aquilo que o senhor gostaria? Sim. Ficou alguma dúvida, o sim ou não? Perfeito. Usar essas respostas sim ou não, sim ou não. Depois que ela deu uns 3 ou 4 sim, eu acho que aí já é hora. Bom, então ok. Perguntou, sim, sim, sim. Gostou? Sim. Vai pagar do jeito que nós combinamos? Sim, sim, ok, fechou. É o fechamento, é uma coisa, eu digo, simples, de novo, que as pessoas pecam. Aí viu que o cliente se empolgou e tal, aí quer falar do outro, quer buscar o cachorro. Ah, não, agora não tem mais tempo. Não, eu te procuro. Sabe o meu cachorro? Daí, quando se sentiu confortável com a pessoa, já fiz toda a negociação, já sabe de tudo. Agora eu vou puxar um outro assunto, né? Já que eu já sei que vai comprar, daí... Aí perdeu o fio. Aí perdeu, né? Perdeu eu vejo time. muito É isso, negócio, assim, né? gente. É negócio, é negociação. Principalmente se é, por exemplo, casa, o carro, que é o meu negócio, que a pessoa tem que tirar o dinheiro de uma aplicação para te passar amanhã. Daí ela vai tirar, o cara do banco fala, mas peraí, qual é o valor? Mas é esse preço mesmo? Eu acho que tá caro. Como assim? Tu acha que... Aí já vira, Influenciou né? a negociação. Já puxou... E aí a pessoa diz, olha só, na verdade é assim, eu vou levar o meu amigo aí pra gente negociar. Poxa, mas negociar tava negociado. Não, mas é que ficou um detalhezinho aqui. Tá saindo pela culatra. Aí a pessoa embora, já né? tá indo embora. Aí deu. Aí você manda o WhatsApp, não responde. Oi, sumido. Manda um zoinho. Como eu disse, resgata ou não resgata esse cliente? Ficou alguma dúvida? E nos cursos eu sempre digo, faz a negociação direitinho, né? Conforme foi acertado. E depois pergunta o que... Faz uma... Até escreve o que aconteceu ali que tu achas no momento, porque às vezes a gente esquece, né? Não deu por causa disso. Eu vou procurar saber, eu vou procurar ligar para o cliente se eu tenho essa capacidade, se eu tenho essa autonomia. Procura uma resposta. Não se frustre, não fique triste.
Porque hoje em dia é mais comum a gente não fechar do que fechar. Não é fácil negociar. Quanto maior ainda, Vida de vendedor é não isso aí, é né? fácil. Bola para frente, vê o que errou. Você tem que ter um pouco de humildade nessas horas, ver o que errou. Eu errei. Ah, não, eu não gosto. Esse cliente eu não queria mesmo. Sai aqui. Esse cliente não é para mim. Também Deixa eu fiz fortalecer meu ego aqui. fiz tudo. Não é, tu queria esse cliente. Na verdade, tu queria Na ele. verdade, Na verdade, sim, né? Vamos admitir. A gente tem que ser um pouco psicólogo. Ele vai voltar? Vai, tem condições de voltar. Tem alguma coisa ali que precisa ser ajustada. Tem alguma coisa ali. Acreditou que a pessoa vai gostar do teu trabalho, do teu serviço, daqui a pouco não é o momento dele. Respeita. Depois de um Isso tempo... é legal, né? Eu vejo muito isso até é interessante, assim, a Apple, por exemplo, nos Estados Unidos, o vendedor não ganha comissão, porque ele não pode forçar a venda. A gente vê Gucci, essas marcas que tem bolsa de 15 mil, o vendedor também não pode forçar a venda, porque ele entende que é relacionamento. Se não é o momento, ok, 5 dias eu te mando uma mensagem, porque se eu forçar eu vou te vender uma única vez. Você chegar em casa, vão comprar uma bolsa de 11 mil, e aí faz uma briga em casa, você nunca mais compra. E aquele vendedor sabe que se ele te vendeu no momento certo a de 11, vai ter mais 5 amigas, mais um marido, mais um monte de gente. Isso. Né? Quanto maior o valor do bem, mais é esse processo aí. Às vezes não se fecha na hora, mas não é que perdeu o cliente. Tem alguma coisa. Não é que errou, muitas Eu costumo vezes. dizer que é um namoro. Né? Desenvolve relacionamento, desenvolve CRM, sabe o nome da pessoa, nem me lembro, já foi. Sabe? Deixa eu tentar achar aqui, deixa eu puxar no Insta Marketing aqui, de relacionamento também não é um diferencial, é obrigatório desenvolver. É um planejamento lá, né? Tem que saber o nome do seu cliente, não lembro. Sabe aonde, o que foi que ele pediu? Atendi um cliente hoje de tarde, mas até já esqueci. Sandra, pra gente fazer o fechamento do programa, eu vou te perguntar fazer a pergunta que não quer calar. Quais são os erros? Deixa aí pro nosso público. Qual é a câmera dela? Aqui? Essa aqui? Olha as tuas perguntas ali, né? A jornalista é fera nas perguntas. Eu quero saber quais são os erros mais comuns que quando o teu público chega no teu curso, tu diz, meu Deus, não faz mais isso. Senão tu perde o cliente certo. O que tu vê aí que as pessoas estão pecando muito? O que acontece na parte prática que a gente faz, tem na metade do curso teórico e metade prática, a pessoa se descobre e ela diz, nossa, por que eu errei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não prestei atenção nisso? Acontece muito, mas é no fechamento mesmo, é no final. E aí a gente faz um trabalho em grupos e aí daí cai a ficha. Muitas coisas nesses 15 anos, assim, não teria como te dizer exatamente, resumir. Mas 15 anos, no final do curso, ela disse, meu Deus do céu, olha, eu preciso prestar mais atenção nisso, eu não fiz dessa forma. Às vezes é nas objeções, às vezes não planejou. No processo e as etapas, às vezes é bem comum que a pessoa não desenvolva todas as etapas. Porque tem aquela ansiedade, principalmente o vendedor, eu tenho que vender, então. Aquelas metas, aquela cobrança. Né? Isso, não. A primeira coisa que eu digo, não te afobe. Irem dizer lá no interior, não te afobe. Teu produto é bom, teu serviço é bom, tu te preparou, não te afobe. Se não for para o cliente comprar agora, talvez não é o momento. Te esforça, dá o teu melhor, tudo que pode ser feito, mas as pessoas pecam ali. Então, é isso, assim. A audiência, público aí, não seja ansioso. Não te afobes, vai ser o nome desse podcast aqui. Não te afobes. Sandra, deixa teus arrobas, contatos, como é que o público faz para te encontrar? Tá, no próprio site das universidades, quem quiser fazer o curso, a gente coloca tem o link na descrição tanto também. na PUC como na Unicinos, então tem em relação ao curso, né? Eu tenho meu Instagram profissional também, pode me mandar mensagem, que é o Sandra Estival _ profissional. Essa era digital a gente está aprendendo sempre. Eu estou dando bastante importância para isso, porque foi na pandemia que eu realmente mudei os meus cursos presenciais e atendimento presencial para a parte online. Tive muitas experiências boas, eu acho que a gente tem que tirar do limão uma limonada. Foi ruim, eu morei na praia, fiquei um ano isolada, assim, mas tive que trabalhar. Então, o meu trabalho foi online. E negociou muito online, né? Alguns cursos online, algumas negociações, claro, também, né? Negociei e a família toda reunida, cada um com note, o marido trabalhando online, a funcionária, fiz uma negociação boa, foi para lá também, então consegui que a funcionária ficasse um ano lá com a gente. Foi uma experiência, a gente tem que tirar coisas boas daquela experiência, mas foi... Desafiador. Foi desafiador.
Perfeito. E eu quero agradecer vocês pelo convite, gostei muito e estou ansiosa para ver os podcasts sobre os assuntos do Rodrigo. A Aline, eu admiro ela muito como jornalista, fantástica, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Nós aqui agradecemos, né? O conteúdo, primeira impressão nas negociações, a arte de negociar. Convidamos aí para você reavaliar, reolhar, reassistir com muita calma. Também, né? Seguir a Sandra Estival. Eu já assisti umas lives dela lá também, que ela estava fazendo. Né? Exatamente. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la em outros momentos, né? Legal. Então, fica a dica aí para acompanhar, desenvolver sua habilidade nas negociações, na vida, na família. Lembrando que na semana que vem estaremos novamente ao vivo, quarta-feira, à 13h. E semana que vem falaremos sobre o segmento de ótica. Isso aí, a gente vai falar sobre a primeira impressão no visual também, Exatamente. mas falando dessa mudança aí, né, de posicionamento, né. A gente tem que agradecer o pessoal da SMK Estúdio Digital, que é onde nós estamos aqui em São Léo. A Sandra aprovou, né? Aprovei. A Sandra veio lá de Porto Alegre, né, para estar com a gente, curtiu, e quando eu cheguei ela já estava conversando com o pessoal. Temos aí o Milhas do Zero, temos o WH Comunicação. Temos espaço para mais patrocinadores também, temos projetos rolando aí, né, de posicionamento em breve. Mentoria, isso aí, vai ser top. Nos acompanha aí, nos siga, deixa sua sugestão de pauta para mim, para o Rodrigo, para o programa e também direto para a Sandra. E até a próxima!